Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é um dia muito importante aí pro Vasco, né? Hoje o Conselho Deliberativo vai aprovar ou não o empréstimo de 70 milhões aí da 777 Partners. Vamos falar bastante dessa aprovação desse empréstimo, se vai acontecer, qual horário você vai poder assistir essa votação. Também vamos falar aqui da situação do Vasco no Campeonato Carioca, preparação aí para o jogo contra o Fluminense. O Vasco também indo ao mercado para contratar mais jogadores e também mais um patrocínio fechado aí e muito mais, cara, muita notícia do Vasco. Mas já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Falta muito pouquinho pra gente chegar a 160 mil inscritos. Dá essa moral aí, se inscreve aí embaixo, só clicar no inscreva-se. É de graça, meu amigo, se inscreve aí. Bom, pessoal, hoje aí às 7h30 da noite, com transmissão da Vasco TV, o Conselho Deliberativo do Vasco irá iniciar a votação aí de empréstimo dos 70 milhões feito aí pela 777 Partners. Hoje essa votação terá um grande impacto, né? Porque vai decidir uma boa parte da vida do Vasco para essa temporada, né? Pode ser que o Vasco, caso seja aprovada a SAF e seja vendido para esse grupo norte-americano, se torne uma grande potência já nessa temporada. Esses 70 milhões chegam inicialmente para o Vasco honrar seus compromissos e trazer jogadores aí de qualidade para montar um elenco competitivo e voltar sem sustos a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Esse é o intuito inicial da empresa norte-americana e hoje vai ser decidido. Caso o empréstimo não seja aprovado, o Vasco já teria dado uma garantia ao grupo norte-americano, porque hoje o Vasco é um clube falido, não tem como arcar com esses 70 milhões aí, devolver, obviamente, para os americanos. De acordo com as informações que chegam, o Vasco teria oferecido 4 jogadores aos americanos, dado prioridades a eles em caso de negociação desses jogadores, né? A gente, obviamente, não tem o nome desses jogadores, não foi revelado, mas eu acredito que não deve fugir muito do Gabriel Peck, também aí do Riquelme, talvez o Andrei Santos e mais algum outro jogador aí da categoria de base do Vasco, algum outra jovem promessa do Vasco, né? Eu acho que não vai fugir muito disso. O Vasco teria dado como garantia aí, caso seja aprovado hoje os 70 milhões e caso não seja aprovado a SAF, possivelmente daqui 90 dias, né? Vamos torcer para que dê tudo certo, mas já começam a aparecer os ratos que são contra a SAF, né? Ontem já apareceu uma matéria no Globoesporte.com falando do Roberto Monteiro que irá à justiça em caso da aprovação hoje do empréstimo de 70 milhões. Ele é totalmente contra a SAF e que vai tentar impedir a chegada dos norte-americanos ao Vasco, né? Vale lembrar que o Roberto Monteiro é ex-presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, ele sozinho, para deixar claro que o torcedor não vai fazer efeito nenhum ele entrar na justiça contra o Vasco ou não. O que vai decidir é o Conselho Deliberativo e o sócio do Vasco, lá na votação final da SAF. Tomara que dê certo que o Vasco se torna a SAF literalmente e que já seja desse grupo norte-americano para essa cambada sair logo do Vasco, né? A gente não aguenta mais ver esses políticos imundos, ver esses diretores querendo afundar cada dia mais o Vasco. Tomara que isso se resolva nessa temporada e que em 2023 o Vasco já comece a surgir das cinzas e ser um time muito forte na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, o Vasco se prepara aí pro clássico no final de semana, né? Vai enfrentar o Fluminense no Engenhão no próximo sábado às 5 horas da tarde. O Vasco que ontem, infelizmente, foi ultrapassado pelo Flamengo, né? A mulambada acabou vencendo o Botafogo com facilidade por 3-1 e acabou assumindo a vice-colocação aí da competição. O Vasco está na terceira colocação com os mesmos 19 pontos do nosso maior rival, só que perde em saldo de gols. O Vasco tem 8 de saldo contra 12 do Flamengo. O Vasco, se quiser voltar aí uma das primeiras colocações, ou a primeira ou a segunda colocação, vai ter que vencer o Fluminense nesse clássico, um clássico difícil. O Fluminense vem aí cheio de moral após vencer fora de casa na estreia da Libertadores ou Milionários, né? Venceu por 2-1 de virada, com gol inclusive do ex-vascaíno Germancano. Vai vir para cima do Vasco como, claro, favorito. O Vasco não conseguiu vencer nem o Botafogo e só o Fluminense, né? A gente tem que ser honesto aqui com o torcedor. O Vasco não é favorito para esse clássico. O Fluminense tem um elenco muito superior ao do Vasco hoje,
mas a gente confia que o trabalho seja bem feito, que o Vasco não tenha erros, como vem acontecendo nos últimos jogos, né? O Vasco vem dando sorte porque enfrentou adversários fracos, mas no dia que errou contra o Botafogo, no jogo contra o Botafogo, o erro foi fatal e o Vasco acabou perdendo, não conseguiu empatar a partida e tampouco buscar a virada do jogo, né? E acabou sendo derrotado até mesmo de maneira vexatória pela festa que fez o torcedor vascaíno lá no Maranhão, né? Merecia muito mais do que esse 1-0 para o Botafogo. E o Vasco acabou dando esse desgosto aí ao torcedor lá do Maranhão. Tomara que o Vasco vença esse clássico. Não é favorito, eu acredito que o Vasco, para vencer essa partida, vai ter que ser muito inteligente e ter o mínimo de erro. Se errar, vai ser fatal e vai perder o clássico. Deixa aí nos comentários se você acredita na boa vitória do Vasco contra o nosso histórico freguês Fluminense. Bom, pessoal, o Vasco acertou aí mais um patrocínio, né? Dessa vez chega aí o patrocínio Mercado Bitcoin para as mangas da camisa do Vasco. De acordo com várias informações, os valores pagos por essa empresa serão de 5 milhões e meio para o Vasco estampar a marca nas mangas da camisa. E também já há um outro patrocinador avançado para os shorts do Vasco. O nome ainda não foi revelado e nem mesmo os valores. Dono da SAF do Cruzeiro, o Ronaldo, elogiou aí o Vasco. Abre aspas para o fenômeno. Parabéns ao Vasco que aderiu a esse movimento. É um sinal de esperança ao torcedor. Vai ter investimento e promessa de gestão profissional e eficiente. Parabenizou o Vasco novamente e falou: os torcedores devem estar muito contentes com isso. Certamente a grande maioria dos torcedores do Vasco querem aí a aprovação da SAF, querem ver esses investidores norte-americanos colocando o Vasco no seu devido lugar, que é na primeira divisão, e brigando por títulos da Libertadores e títulos aí mundiais, que é o que o Vasco merece, né? Para fechar, vamos falar aí do interesse que o Vasco ainda tem no atacante João Diogo, né? De acordo com o site torcedores.com, o Vasco mantém sim o interesse nesse jogador, atacante de 23 anos, com passagens aí pela Caldense, é o clube atual do jogador, jogou no RT de Minas Gerais, jogou em vários clubes pequenos aqui do futebol brasileiro e vem sendo um dos artilheiros lá do Campeonato Mineiro, né? O jogador joga meio como ala, meio ponta, como segundo atacante também. O Vasco pode fechar a contratação desse jogador ao término do Campeonato Mineiro, já que ele estará sem contrato e chegará de graça ao nosso clube. Mas em caso, obviamente, desse empréstimo seja aprovado hoje, o Vasco pode, quem sabe, buscar outros nomes no mercado, né? Nomes com mais capacidade, que chegarão para ser titulares absolutos do Vasco. Mas enquanto isso não acontece, o Vasco mantém sim o interesse no João Diogo e tem a disputa aí de alguns clubes já interessados. O Guarani, inclusive, seria um dos concorrentes mais fortes para tentar contratar esse jogador. Tomara que o Vasco consiga esse empréstimo e que monte uma equipe competitiva para essa temporada. Deixe aí nos comentários se você gostaria de ver o atacante João Diogo, artilheiro aí do Campeonato Mineiro, com a camisa do Vascão. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis!